Beleza! O negócio é o seguinte, ó. Eu fiquei muito satisfeito que a maioria pegou a ideia da definição de logaritmo. Sabe já até o nomezinho dos caras. Show de bola. Já consegue resolver aí, eu diria, até uns 30% das questões cobradas em vestibular, só com esses conhecimentos ultra básicos sobre logaritmo. Por isso que às vezes a gente acha, pô, logaritmo tem que saber tudo. Não tem que saber tudo não, cara. Tem que saber a base. Aí já mata um monte de questão. Aí se quiser um pouco mais, né? Aí, óbvio, tem que avançar uma gotícula aqui, ó. Condições de existência. Ou seja, se não obedecer o que eu vou dizer aqui, nem existe. Nem calcula porque não existe. Isso quem é? A base. Se a base for zero, 0 elevado a 1 milhão, 0 elevado a 3, 0 elevado a menos 8, 0 elevado a 0. Não existe. Visto? Pode ficar repetindo 0, 0 sem pensar, senão já fala bobagem. 0 elevado a 0 é uma indeterminação matemática que nós discutimos poucas aulas atrás. Mas faz sentido usar um logaritmo com a base 0? Pra quê? Pra ficar dando 0? Não tem conta para fazer? Então é inútil. Então não cabe, não faz sentido. B jamais poderá ser 0. Primeira condição de existência. A base 0 é coisa de louco, não precisa. Então não existe. Se a base fosse 1, é 1 elevado a 10. 1 elevado a 1 milhão. 1 elevado a menos 8. 1 elevado a 0. É 1, dessa vez é 1 porque qualquer número elevado a 0 que não seja o 0 dá 1. É isso mesmo. Faz sentido estudar um logaritmo com a base 1? Não. Pelo amor de Deus, não faz o menor sentido, diferente de 1. Tu vê, cara, não precisa ser gênio. Eu queria decorar na tua idade isso. Eu não queria raciocinar por que não pode ser. Que aí é, porra, óbvio que não vai ser 0. Óbvio que a base não vai ser 1. O que eu vou fazer com a base 0 e com a base 1? Não vou fazer nada. Não vai ter pergunta, não vai ter conta. Então não pode ser. Tu vê, é uma coisa lógica. Mas, se tu não entende o porquê disso ser tão lógico, que decore, uma prova que decore. Mas espera aí, e se a base for menos 2? E se a base fosse menos 2? O que tu enxerga que poderia acabar acontecendo? Dependendo do expoente, a base pode ficar, o resultado pode ficar positivo ou negativo, é encrenca. Encrenca na certa. E logaritmo é algo que veio para resolver problemas, não para gerar problemas e incomodar a gente. E eu que estou fazendo o estudo de logaritmo não quero encrenca na minha vida, então eu não vou querer que a base negativa. Ah, então peraí, maior que 0. Tu concorda que se eu estou dizendo que ela é maior que 0 para não ser negativa, eu já estou dizendo que ela não vai ser 0? Então eu vou excluir isso que eu tinha escrito aqui. Vou dizer só isso aqui, ó. A base maior que 0, porque se for 0 é inútil, se for negativo é encrenca. Que ficar dando positivo, negativo, vai ser uma encrenca muito grande para esse momento. Nem na faculdade o logaritmo não vai ter base negativa, tá, gente? Mas aí tu pode estudar o que acontece com uma função de base negativa, uma função exponencial de base negativa, lá no teu mestrado de matemática, não tem problema nenhum. Então, show de bola. Mas aqui não vai aparecer isso. Mas espera aí. Se esse cara é um número positivo e vai ser levado a um outro número qualquer, eu tenho certeza que a resposta desse número positivo elevado a seja quem for, vai dar também um número positivo, claro. Se eu tenho um cara positivo e vou elevar ele a alguém, fazer ele, vezes ele, a resposta vai ser positiva. Concorda comigo? Então, já que não faz sentido a base ser 1 e ela tem que ser maior que 0, consequentemente o A, que é o logaritmando, maior que 0. Ele pode dar 0, alguma coisa. Nós vamos ver o que pode. Essas são as condições de existência do logaritmo. Professor, como é que isso é cobrado? Tem uma cobrança que é assim, ó. Determine o valor de x para que y exista. Determine o valor de x para que y exista.
Esse quem é? O logaritmando, não é? E o logaritmando tem que ser o quê? Maior que zero. Menos passa... Pronto, basta que o x seja maior que 2 que existe aquela conta. Caso contrário, não existe. É assim que é cobrado. Não dá para acreditar, né? Só por que me falaram que o logaritmo era difícil? Eu acho que não tinha estudado direito. Não estudaram direito, não entenderam, aí ficam espalhando para os outros. Ah, é difícil. Porque é difícil tu reconhecer, não, peraí. Logaritmo, eu lembro que eu falei, não entendi nada. Não sei logaritmo. Entendeu? Precisa de uma outra postura moral para tu encarar essa, né? Do que tu falar, não, logaritmo é foda. Logaritmo é foda, é foda. Tá entendendo? É assim que a galera fala. No vestibular eu lembro dos meus colegas falando, passar em tal curso é foda. Claro que ele não vai falar, não, eu vadiei o ano inteiro, então vou tomar pau, e aí então, né? Então cuidado com isso, a gente tem que ter a humildade de reconhecer, poxa, eu não fiz o que eu era capaz de fazer, então, talvez tenha sido problema comigo e não o mundo que conspira contra mim, como às vezes a gente tem tendência de achar, o ser humano tem a tendência de se vitimizar, o mundo é tão ruim comigo. Não, às vezes não. Show de bola, bem tranquilinho, né? Deixa eu ver outro, só mais um exemplozinho. Logaritmo de 3 na base alfa menos 5 é igual a beta. Para que beta exista, determine o valor de alfa. Alfa menos 5, que é a base, tem que ser maior que 0. Alfa maior que 5. Eu ia falar pé. Alfa menos 5. Tá certo. Além disso, tem que obedecer isso também. Então quando é com a base, tem que estar mais atento. Menos passa, mais 5 mais 1. Então tem duas condições, ó. Ele tem que ser maior que 5 e também não pode ser 6. Muito complexo? Pelo amor de Deus, então usando uma equação idiota para finalizar o raciocínio. Basta tu lembrar essas duas condições de existência. Para que o logaritmo exista, a base maior que 0 e diferente de 1, porque base 1 é para louco. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. E já que a base é um número positivo elevado a um outro número qualquer, a sua resposta tem que ser, então o logaritmando é positivo, maior que 0 também. Essas são as condições de existência do logaritmo. Lembrando disso, dá para matar um monte de questãozinha que pede esse tipo de coisa. Quem deve ser a letra para existir? Qual deve ser a letra para que exista? Aí a gente só usa essas ideias aqui. Cara, olha só. Tu me vendo falar é tão bobo, né, cara? Só que se a gente não exercitar hoje à tarde ou antes do final de semana, tu chega na segunda-feira, logaritmo? O quê? Logaritmo mesmo? É normal, não é porque tu seja tanso, é porque o cérebro humano é assim, ele apaga aquilo que não é trabalhado. Ele apaga aquilo que não é trabalhado. Show de bola! Essa segunda parte aqui da aula de hoje, que é chamada consequências da definição, eu lembro que eu confundia sempre uma com a outra, não sabia o que era o que, cara. Eu confundia uma coisa com a outra. Essas aqui não são obrigatórias tu decorar elas. Não é obrigatório decorar ou entender, né? Porque se tu aprendeu a definição, se tu aprendeu o bicha, com o bicha tu mata todas essas ideias aí. Quer ver? Olha só. Se eu te peço assim, ó, calcula o log de 666 na base 666. Calcule. Como é que a gente age? Isso iguala a x para aplicar o bicha. 666 elevado a x é 666. 1. Se eu te pedisse log de π na base π, igual a x não, igual a y. Ó, 1. Log de raiz de 7 sobre raiz de 7. Igual a x. Não quero mais. Não quero mais. 1. Pô! Aí não avacalha comigo. A terceira vez para me repetir que nem um retardado aí também não. Esperava mais de ti. Pô, professor, deu 1. Não vou mais fazer. 1. Tá entendido?
Então me fala a primeira consequência da definição. Quando a base for igual ao logaritmando, é 1, é claro, a própria definição leva a isso. Concorda comigo? Ou seja, tu não precisa decorar o que eu vou escrever aqui, mas economizar tempo para tu não ficar fazendo essas contas inúteis aqui. Ó. Então, ó, log de K. Log de K na base K. Pronto. Tu viu por que ele chama de consequência da definição? Porque se tu for aplicar a definição, tu sabe disso, pô. Tu não precisa decorar isso, mas economiza tempo. Tu imagina tu errar uma dessa na prova. É aquela que tu depois fala, não é possível que eu errei. Era só lembrar da consequência da definição. Aliás, olha só. Fica ligado, hein? Fica ligado que isso aqui é mais gostoso. Log de 2 na 123 na base 2. Calculem esse logaritmo para mim. Aceito. 2 na x é igual 2 123. X igual a 123. Legal. Parecia complexo pra caramba, né? Meu Deus, vai dar um inferno essa conta. E foi ridículo. Tem que ter fé, sempre te falei isso. Log de 666 elevado à raiz de 3 na base 666. Que legal, já estou super feliz. Mas, mais uma vezinha eu aceito. Pode ser. 666 elevado a y, 666 elevado à raiz de 3, consequentemente, y é igual a raiz de 3. Fala mais uma consequência da definição, então. Quando a base for igual à base do logaritmando, a resposta é o expoente do logaritmando. Beleza? Quando a base do logaritmo for a própria base do logaritmando, aí pronto, olha para o expoente e a resposta. Puf. Usei hoje no terceirão para resolver o problema de física. Resolver o problema de física, tive que usar essa propriedade hoje no terceirão. Tu vê que legal, né, cara? Como as coisas vão se conectando cada vez mais aí pra frente. Então, muito massa. Deixa eu escrever assim, deixa eu ver se tu concorda. Log de K elevado a N na base K é o próprio N. Tu vê, tu não precisa decorar isso. No dia tu faz o bicho e tu vai concluir isso. Só que decorando isso, uma questão que tu ia demorar 1 minuto para resolver, tu resolve em 5 segundos. Bate o olho, puf, próximo. Né? Esse é o objetivo de decorar, se tu quiser, ou treinar esse raciocínio. Para ganhar tempo. Não quer dizer que tu não vai conseguir resolver se não decorar isso aí. Como? Quem sendo zero? Esse cara aqui sendo zero? A base sendo zero, a base não pode ser zero. Por isso que falha. É por isso que a gente não quer que ela seja zero, porque vai dar um monte de falha. E não vai ser só essa, outras falhas ocorrerão. Vai dar indeterminações, por isso a gente faz essa restrição ao estudo do logaritmo. Aí está começando a enxergar os motivos que levaram os matemáticos a colocar essa condição de existência aqui. Aliás, essa aqui, né? Show de bola. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Log de 1 na base 3 é igual a x. Vamos lá. 3 na x é igual a 1. 3 na x é igual a 3 na 0. X é igual a 0. Agora faz com 666, que é meu número predileto. 666. 666 na 0. 666 na 0. 0. Consequência da definição, mais uma. Quando o logaritmo olhando 1, a resposta é 0. 1, uma base qualquer, a resposta é 0. Desde que a base respeita as condições de existência, né? Concorda comigo? Então, olhou 1 no logaritmando, pode comemorar, não precisa nem fazer. Claro que aplicando guicha e lembrando que qualquer número elevado a 0 dá 1, tu mata a questão. Mas economiza alguns minutinhos se lembrar dessa consequência aí. Tinha mais uma ainda que está me falhando.
Tem mais uma ainda que está me falhando. Vou dar uma coladinha, deixa eu dar uma coladinha. Estamos na página, para quem está acompanhando pela apostila, ali ó. Ah, essa é mais delicada. Oh, essa é tão bonita, cara. Essa aqui eu lembro que eu demorei, no terceirão, eu demorei umas 2 semanas para acreditar no que essa propriedade falava. Eu sabia usar, entendeu? Mas no meu coração tinha uma interrogação. Eu, o quê? Por que essa mágica acontece? Quando caiu a ficha eu me senti um idiota. Quando caiu a ficha, duas semanas eu olhava para aquilo. Que merda, não vou entender isso nunca. Aí caiu a ficha e eu, meu Deus, eu sou idiota. Como é que eu não enxerguei isso num dia? Olha só, essa aqui é a mais bonita. Vou até fazendo uma cor mais legal. Rosa, que é a minha cor predileta. Ó, olha essa última aqui, essa última. Eu tenho um número qualquer, 3. Eu vou fazer log de um outro número qualquer, 7, na base 3. Eu quero descobrir quanto isso dá. Isso aí é para tremer nas bases, né, cara? Imagina, o cara já fica meio ressabiado com o logaritmo. Exponenciação o cara não gosta muito, porque tem a ver com o logaritmo. Aí o cara pega um expoente e coloca no lugar do expoente um logaritmo. A sensação que dá é que acabou, a casa caiu, não dá mais. Mas se o cara tiver fé, o cara mata a questão. 3 na base. Primeira coisa, para poder resolver isso sem decorar, o cara tem que ter a criatividade de fazer uma troca de variável, eu diria. Fazer uma troca de variável. Primeiro o seguinte, ó, seria legal eu descobrir quanto que é isso aqui, né? Se eu descobrir quanto que é aquilo ali, aí eu boto em cima do 3 e termino a conta. Não é isso? Então olha só, o que é log de 7 na base 3? Se ele igualar a x, é o número que eu vou elevar o 3 para dar 7. Prestem atenção. Pode dar um nozinho às vezes na cabeça essa ideia aqui. Eu quero pegar esse número, elevar a para descobrir o resultado. Só que aí eu primeiro quis saber que número é esse. Fui lá e apliquei a definição. Eu descobri que esse cara que eu chamei de x é o número que quando colocado no 3 dá 7. Quanto é o W? Quanto é o W? É 7. O difícil às vezes eu quero entender por quê. Esse cara é um número tal que quando for elevado a 3 resulta em... Se eu pegar esse número que quando colocado no expoente do 3 resulta em 7, se eu colocar ele em cima do 3, tem que dar 7? É claro, é isso que isso aqui está me dizendo, ó. É isso que isso aqui está me dizendo. Eu demorei a digerir isso. Porque, pô, qual é o número que elevado a 3 dá 7? Não sei. Mas se eu elevar esse número a 3, tem que dar 7? A resposta está ali, na verdade. Tá, então é meio que uma pegadinha mental, é meio que um trava-língua ali. Aquele trava-língua, só que é um trava-cérebro, eu diria. O meu ficou travado 2 semanas, quando eu estava no terceirão. Ficou 2 semanas, eu olhava para aquilo e a resposta na minha frente, eu babando. É normal, não é porque tu tem dificuldade em matemática, é porque o cérebro não pega a coisa de uma hora para outra. Nem sempre é assim, né? De uma hora para outra, aprendi. Qual é o número que elevado a 3 dá 7? Não sei, porém, se eu botar esse número como expoente do 3, dá 7. Agora, ó como é que eu vou escrever essa propriedade para vocês, para quem, como eu, de repente travou e não entendeu a lógica disso. Quando eu tenho um número qualquer k, e expoente dele eu tenho um com a própria base k. O logaritmando desse expoente sendo w, a resposta dessa conta é o próprio w. Claro, poxa, claro, é óbvio. Isso aqui é o número que elevado a k dá w. Se eu boto esse número em cima do k, claro que a resposta é w. Uma questão de lógica pura e simples. E se a base do logaritmo ali for um número diferente da base k? Aí a propriedade não vai ser aplicada, a não ser que a gente modifique as bases fatorando, use outras propriedades que nós vamos aprender agora na sequência para modificar, certo? É isso aí. Show de bola. Deixa eu ver.
666 log. Quanto é que tem que ser a base para poder brincar? Tem que ser 666, cara. Aí não interessa quem é o logaritmo que manda, ele pode botar o que tu quiser. Olha para isso e comemora. Uou, é aquela bem boba. Pi. Aí, claro, se tu além de conseguir entender além de conseguir decorar essa ação, essa maneira de resolver o problema, entender por que deu, aí fechou. Se não entendeu ainda, dá um tempinho pro teu cérebro, dorme umas 8 horas de hoje para amanhã, né, que no sono tu vai estar sonhando com coisas bizarras, mas uma parte do teu cérebro vai estar organizando essa aula que tu assistiu hoje. Sabia disso, né? Eu te contei isso, né? Não te contei? Porra, cara, a gente aprende durante o sono, dormindo. Quem dorme mais, aprende mais. Fizeram até isso era uma pesquisa já que no mundo inteiro é sabido já, mas no Brasil fizeram uma pesquisa muito legal, pegaram um colégio público e dividiram a turma em 2 equipes. Uma ia dormir 1 hora depois do recreio e a outra não. E pronto. Acompanharam o ano inteiro o rendimento dos alunos. Os alunos que dormiam 1 hora após o recreio cagaram na cabeça dos alunos que não dormiram. Simples assim. Eu não sabia disso, era o cara que tentava dormir o mais tarde possível e acordar o mais cedo possível, mesmo no final de semana. Não sabia que estava destruindo meu organismo, envelhecendo mais rápido, garantindo uma vida mais curta. Meus pais não tinham essa informação que eu estou te dando agora, que dormir é fundamental para ter um cérebro poderoso no futuro. Quem dorme mais ficará mais inteligente, se além de dormir estudar, é claro. Então o sono tem um processo muito importante para a reorganização da informação na cabeça. Tu sai da aula viajando, meu Deus, estou perdido, muita coisa. Caramba, meu Deus, lugarei que meu inferno. No outro dia tu dorme, pode estar confuso ainda. Dorme mais um dia bom, 2 dias depois, inconscientemente, teu cérebro estava organizando as informações da aula. Se tu continuar trabalhando aquela informação, as coisas vão começar a ficar claras. Louco isso, né, cara? Isto parece ficção científica, mas são dados de pesquisas absolutamente confiáveis. Não sou eu que estou dizendo isso, são os pesquisadores em educação, que manjam muito mais que eu. Galerinha, 2 coisas novas na aula de hoje, hein? Isso e essas 4 consequência de definição. Agora não tem jeito, eu vou ter que fazer umas e tu vai ter que fazer outras pra gente fixar essa ideia. Log de 7 elevado a 3. É o número que é elevado a 7 dá 3? Não, é o número que elevado a 3 dá 7. Se eu pego esse número e elevo ao 3, dá 7. Certo? Daqui a pouco a galera toda vai entender essa ideiazinha.